Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e vocês estão no canal do Arquivista Espiritual. Vamos falar sobre algo diferente hoje. Muitos têm, às vezes, têm curiosidade para poder saber qual é a mentalidade, qual é o fluir, qual é o ponto de vista de um desperto de alto nível, né, para com a experiência humana que ele está experienciando, que ele está aqui encarnado como todo mundo, rodeado das responsabilidades, rodeado dos tão conhecidos deveres de cada um em relação aos seus compromissos, às suas contas, às suas responsabilidades e o meio que nos circunda, né? Então, como é essa condição do, do desperto de alto nível? Um desperto de sexto nível, que está transitando para o sétimo nível do desperto. Lembrando que o sétimo nível do desperto é o que antecede, é um passo antes da iluminação. Como é como é a mente de um desperto de alto nível em relação à experiência de ele ainda estar na carne, ainda estar encarnado? Vamos lá, vamos entender. Primeiro eu vou mencionar para vocês qual é a linha de raciocínio, qual é o ponto de vista, como pensa, como age, como reage um desperto de nível elevado, como mencionei. Depois nós vamos entrar em detalhes ligados a o que antecede essa condição do desperto, né? Como vivia antes o desperto de chegar a um nível elevado, avançado no caminho. Muito bem, vamos entender, vamos ver as situações. Então temos um desperto de sexto nível, caminhando para o sétimo nível. Lembrando, só para reiterar, as etapas da caminhada do ser humano nessa experiência que cada um está aqui. Então temos a primeira etapa, trevas da ignorância, segunda etapa, temos o caminho espiritual, terceira etapa, o tornar-se um ser espiritualizado, né? Então essas três primeiras etapas marcam aquilo que é toda e qualquer experiência ligado à materialidade, à fisicalidade e à espiritualidade. Uma vez quando a pessoa chega, então cumpre a terceira etapa, que é tornar-se espiritualizado, lembrando que cada uma dessas etapas possui 7 níveis ou 7 degraus, se vocês preferirem dessa forma. Uma vez que se chega, então, ali se consuma essa condição do, do, do espiritualizado, concluir o sétimo nível, então ele vai ter a oportunidade de poder fazer a travessia de uma margem, que é essa margem dessas três primeiras etapas, fazer a travessia de uma ponte, claro que isso é fictício, isso é uma alegoria, ele vai fazer essa transição para algo que ele ainda não experienciou, para algo que ele ainda muitas das vezes não faz ideia do que ele está indo ao encontro, que é, por isso a gente usa essa alegoria da pessoa sair de uma margem, como se a gente tivesse, chegasse na beira de um rio e daí existisse uma ponte que nos conduz até a outra margem do rio. Tá? Por que a gente usa essa alegoria? Essa alegoria está ligada ao elemento água. O elemento água é um portal de transição. O elemento água é um elemento cristalino por natureza, é um elemento misterioso, é um elemento que representa a vida, representa muita coisa, né? A representação oculta de mistérios em volta do elemento água é gigantesco, é muito grande. Ainda vamos ter momentos para a gente poder falar mais sobre a água. Então, quando se faz essa travessia, então vai-se para a quarta etapa, que no caso é
processo do despertar, também possuindo as suas sete níveis, 7 degraus. Após essa quarta etapa, vem a quinta etapa, que é o desperto, o ser que nasceu de novo. O que é o ser que nasceu de novo? Nas palavras de Jesus para com Nicodemos, ele diz que para que o ser humano possa entender, compreender, acessar as coisas do Pai, ele precisaria nascer de novo. Então, esse nascer de novo é representado pelo desperto, que também tem 7 níveis, 7 degraus. E após esses 7 degraus, então, se adentra a sexta etapa, que daí seria o iluminado, que também possui 7 níveis. E a partir disso, a sétima etapa, ela representa o retorno à fonte. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante a gente manter vívido essa condição dessas etapas a se realizar, a se percorrer, que cada um de nós nos encontramos em uma determinada etapa sobre um respectivo nível dentro de cada uma dessas etapas, tá? Então vamos lá. Então, quando estamos falando de um desperto de sexto nível, estamos falando de alguém que já percorreu já completou 4 etapas do processo, está finalizando a quinta etapa para entrar sobre o processo de iluminação. Iluminação é o reencontro com a nossa centelha divina. Iluminação é o entender e o compreender de absolutamente todas as coisas, visíveis e invisíveis. E também estar em uma condição superior em termos de manifestação, em termos de poderes, muito acima do que toda a esfera dos deuses, das deidades. Então o ser humano tem essa grande capacidade que quando a pessoa ele sai da condição do desperto, que ele adentra a condição do iluminado, então quando há esse encontro dessa centelha divina, tá, dentro dessa nossa caminhada, então ela deixa de ser uma centelha divina e passa a tornar-se uma chama, certo? Chama essa que faz com que restabeleça o religare, restabelecer a ligação, a conexão. E a conexão com tudo, não é só conexão com facilidade de cada um de nós podermos nos conectar com irmãos nossos ou entidades poderosas de outras dimensões, de planos superiores. Não. Esse religar é restabelecer a ligação das hélices do nosso DNA que foram desligadas, também, né, restabelecer a nossa condição verdadeira, mesmo em carne, energética, que é de um potencial gigantesco, imenso, né? E a gente vive sempre procurando, através de meditações, de contemplações, de orações, de todo tipo de método, fazer o quê? Buscar elevar a nossa vibração, para que a gente possa então produzir um potencial de energia, para que então possamos materializar as coisas na nossa vida prática, na nossa vida comum, na nossa vida experiencial que estamos aqui. Então temos, cada um de nós, vocês também, mesmo quem está nas trevas da ignorância, possui um potencial enorme, gigantesco, mas gigantesco como, né? Porque são palavras um pouco prolixas, né? Ali muito generalizadas. Isso teria uma representação do quê? Entendo o seguinte, que é só nas condições, se formos analisar uma média dos átomos que possuem um corpo físico, de uma idade, de um ser humano de idade mediana, com cerca de 80 quilos de peso, então isso daria ali cerca de 8 octilhões de átomos. Tá? Por quê? Porque existem pesquisas, né, que se fazem, que fazem por isso. Não fui eu que fiz essa pesquisa, né,
mas ela foi feita por outras pessoas antes de mim, e daí, mas não deixa de ser fatos, né? E o que é isso? O que representa isso em termos de energia? Em termos de energia, isso seria a mesma coisa de poder manter uma cidade como o Rio Grande do Sul abastecida constantemente por mais de 110 anos. Só o que representa os átomos que estão no nosso corpo físico, que são o nosso corpo físico. Entenderam? Então todos nós temos esse potencial. Então se temos que gerar um potencial de energia para que então possamos fazer colapsar, né, as ondas de probabilidade, fazer com que isso venha a se materializar na nossa vida. Então a gente tem que fazer grandes esforços. Muitas pessoas passam meses, anos em meditação, em contemplação, em sacrifícios, né, jejuns, enfim, né, uma série de procedimentos para poder então saber melhor aproveitar as energias que nos estão disponíveis a cada dia, aquelas que não foram desligadas, né? De ter um melhor aproveitamento, porque o caminho que nós percorremos é justamente para isso. Essas etapas, vamos colocar essas 5 primeiras etapas, elas servem para que nós tenhamos a condição de fazer um melhor aproveitamento das nossas energias. Através do quê? Através do autoconhecimento, mas não é só o autoconhecimento daquilo que você tenha de dom, de habilidades aqui na Terra. Não, é autoconhecimento em saber tudo que esteja ligado ao funcionamento ou à experiência que estamos aqui passando por ela, né? Saber a respeito dos chakras, a realidade, a verdade por trás dos chakras, quais são as utilidades dos chakras, até onde eles alcançam, para que eles servem, aquilo que é a nossa bioeletricidade, que está ligado às nossas células, que também geram um potencial enorme de energia a cada segundo, né? Mas como estamos desconectados, então essa energia ela não flui. Nós temos ela presente, mas ela é como um rádio desligado, que nós temos ali o rádio com as pilhas dentro, ou esse rádio pode estar ligado na energia, na nossa parede, na tomada, mas o rádio está desligado, então não tem um circuito fechado, né, ou aberto, né? Esse termo agora eu não me lembro muito exatamente se o termo aberto significaria o fluir dessa energia pelo sistema, né? Mas de qualquer forma vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, quando esse rádio está desligado, mesmo tendo baterias cheias, baterias potentes, mesmo que esteja ligado em uma quantidade, um fluxo de energia na nossa parede, enquanto esse rádio estiver desligado, essa energia não está servindo para nada. Tem o potencial para fazer com que esse rádio então funcione de uma forma otimal, mas isso não acontece. Então, uma vez que falamos sobre esses aspectos primários, né, essenciais de serem sempre lembrados, agora vamos então para essa condição de como é o ponto de vista, como é a mente, como é o funcionar da mente, das ações, das reações, das intenções de um desperto de alto nível. E o que isso ocasiona? Agora, um desperto de alto nível, ele, primeiro de tudo, ele não está mais em atrito com o mundo. Ele não está mais em atrito com seus semelhantes. Ele não está mais em atrito com forças espirituais, consideradas lá atrás como forças do mal, né? Forças obscuras. Então não existe mais guerras, não existe mais batalhas, não existe mais disputas, não existe mais demandas. Para com nada significa não haver mais resistência. Sabemos muito bem que tudo aquilo que
que a gente teima, que a gente resiste, aquilo persiste. Aquilo está constantemente retornando para nós. Por quê? Porque nós, em relação àquilo que é a criação, entenda a criação como um espelho. Tudo aquilo que nós somos, devido àquilo que estamos vibrando em maior condição, em maior proporção, isso chega até esse espelho da criação e nos é dado uma devolutiva. Então nós temos um retorno a respeito disso. Por isso que as questões de nós pedirmos proteção, de nós pedirmos dinheiro para pagar as contas, de nós pedirmos um trabalho, de nós pedirmos saúde, de nós pedirmos um relacionamento amoroso, de nós pedirmos força espiritual, né? Para entidades, para santos, para deidades, enfim, aquilo que a pessoa queira ou prefira. Vai acontecer completamente o que? O oposto. Porque só estamos afirmando que não temos aquilo, que não somos aquilo. E criamos uma dependência falsa para com essas entidades, que elas não vão poder nos ajudar, senão devolver a nós o que estamos vibrando para elas. Não são as nossas palavras que vão impactar a criação. Principalmente estando nos 3 primeiros níveis. Né? Nos 3 primeiros níveis, que é trevas da ignorância, caminho espiritual e tornar-se espiritualizado. Onde nós temos o poder da palavra. Ela tem uma relevância? Tem, mas é uma relevância pequena, pequenininha. Ela vai se tornar um pouco mais importante quando nós, ao passar dos anos e décadas, vou dar um exemplo. Digamos a pessoa que aprendeu a xingar palavras pesadas, né? Como, vou dar um exemplo de uma palavra, desgraça. É uma palavra muito pesada, que tem uma conotação que está ligado a essa palavra, algo de muito pesado, algo de demoníaco, algo de, né, satânico, algo ali relacionado a essas condições. Lá, os mais antigos, eu lembro que os meus avós, eles diziam o seguinte, que essa palavra seria o nome da mulher do diabo. Claro, estamos falando aqui sobre superstições, mas entendam que mesmo que seja superstições, isso paira no inconsciente coletivo como estar ligado ou representação de algo. Então esse potencial de energia cria uma forma de pensamento que vai sim ter ali uma grande influência sobre esse aspecto. Então vamos dizer que essa pessoa então era acostumada a xingar. Então ele xingou uma vez, não tem problema. Só que quantas vezes ele repete essa palavra, esse palavrão, né? Quantas vezes no dia, quantas vezes na semana, quantas vezes no mês, quantas vezes no ano, quantas vezes numa década? Então isso vai se tornar ali de uma certa relevância, né? De algo pequenininho vai se transformar em algo muito maior. Mas mesmo assim, veja que esse pequeno exemplo de uma coisa corriqueira, completamente banal, que as pessoas às vezes nem rendem-se conta a respeito disso, mas que pode e sim causa em muitos empecilhos na nossa vida. Empecilhos em oportunidades que possamos obter para melhorar o nosso ganho, o nosso ganha-pão, a nossa fonte de sustento. Esse tipo de energia ele faz com que estejamos em uma sintonia, uma assinatura energética completamente deletéria. O que significa? Significa que a gente vai estar numa sintonia de espíritos de baixa vibração, como trevosos, como obsessores, né? Que podemos dizer para o lado, por exemplo, de pessoas que estão me ouvindo, que sejam cristãos, então esses trevosos obsessores seriam como diabos, né? Entidades malignas, vamos colocar dessa forma. Então veja que coisa, uma coisa tão simples, tão banal, né? Pode trazer essas consequências. Xingar pode trazer isso? Não só isso, muito mais coisas. Estou sendo bastante resoluto, né? Bastante
direto, simplificado com essas questões, só para vocês terem uma noção de como funciona. Então, o desperto de sexto nível, de alto nível, ele não está mais em atrito com nada e com ninguém. Ele não tem um diabo para poder vencer, ele não tem forças obscuras a poder combater, ele também não está se defendendo de ninguém, porque ele chegou a um ponto que ele sabe que ele não precisa de defesa, porque tudo é oriundo, tudo vem da sua própria mente. Aquilo que se manifesta na realidade individual de cada um de nós, e no caso também na realidade de um desperto de alto nível, é correspondente a esse saber do funcionamento de todas as coisas, como funcionam relacionamentos amorosos, como funcionam relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, né, com amigos, relacionamentos no trabalho, saber o funcionamento, como funciona as regras, né, os dogmas ligados à ciência, à política, à economia, às leis. Estou falando tudo sobre as experiências que temos. Então ele sabe o funcionamento, como funciona, ou como deveria funcionar cada coisa e como realmente está funcionando. Quais são as situações ligadas a um semelhante, por exemplo, que chegue para um desperto de alto nível para ofendê-lo, para criticá-lo, para humilhá-lo, para agredi-lo. Então, quando alguém chega para criticar, humilhar ou alguma coisa parecida, esse desperto sabe exatamente quem está à frente dele. Por quê? Porque o desperto de alto nível, ele sabe exatamente quem ele é. E sabendo quem ele é, então ele sabe também quem são os semelhantes que estão ao seu entorno. Não importa se são parentes, amigos, conhecidos ou tido como desconhecidos para quem está encarnado. Ele lê a pessoa de cima embaixo, através das suas expressões, através do seu olhar, através do seu campo áurico, através das suas ondas mentais, através daquilo que é o pulsar, os batimentos do seu coração, ou as ondas eletromagnéticas promovidas, né, pelos nossos centros magnéticos. Ele sabe se aquela pessoa está mentindo, ele sabe se aquela pessoa está querendo prejudicá-lo de alguma maneira, e ele sabe exatamente através do que, quais são as ferramentas que aquela pessoa quer prejudicá-lo. Mas ele não tem raiva mais dessa pessoa, ele não tem mais essa pessoa como inimigo a ser derrubado, combatido ou afastado. Ele simplesmente, através do seu discernimento do funcionamento das coisas, ele se desvencilha, ele desvia desses obstáculos. Desviando desses obstáculos, então o desperto de alto nível, ele não perde tempo, ele está sempre fluindo como a água em meio aos obstáculos e percalços, dificuldades. A pessoa, por exemplo, um desperto de alto nível, ele tem dificuldade financeira, vai ser muito difícil que isso aconteça. Por quê? Porque tudo vai fluir na vida desse desperto de alto nível. Ele não está mais em guerra, em disputa com nada ou com ninguém. Ele simplesmente passa a manifestar aquilo que ele é. Sem dúvidas, sem preconceitos, sem intolerâncias, sem dogmas e doutrinas, sem regras absurdas, sem fundamento, que nós, ao início, desde o início da nossa encarnação, da nossa vida, quando nascemos, a gente já começa a ser condicionado por programações mentais, sociais, educacionais, institucionais, que fazem com que, e religiosas, com toda certeza, que fazem com que a gente aceite não ser nada, aceite ser pequeno,
ser miserável, ter que ser sofrido, ter que sofrer, buscar o sofrimento para poder ser merecedor, talvez, dos olhares de um certo Deus, né? Um ser que está lá em cima com um chicote na mão, que se a gente obedecer às suas regras, ele nos está a canto. Se nós desobedecermos, então o chicote canta, né? O chicote estrala. Então, o desperto de alto nível, ele está além desses condicionamentos, ele já está desvencilhado, ele já arrebentou esses grilhões, essas correntes, ele já se desvencilhou dessas amarras. Internamente, pessoalmente, particularmente, no caso, o desperto para com ele mesmo. Porque para com as pessoas que estão à volta, se esse desperto, se ele for casado, então para com a sua companheira, então ele vai agir segundo os níveis conscienciais da sua companheira, os níveis conscienciais dos seus filhos, o nível consciencial de quem ele esteja tratando, com quem ele esteja tratando. Não importa se seja médico, cientista, que seja um trabalhador do campo, que seja um enfermeiro, que seja um morador de rua, não importa. Ele vai saber exatamente como se portar, exatamente o que falar, exatamente o que expressar. Ele vai saber exatamente aonde deve se estender a mão para alguém ser ajudado, que é justamente quando se encontra a pessoa que quer de fato e de verdade ser ajudado. Porque todo mundo, a gente ouve as pessoas todas pedem ajuda, mas é da boca para fora. Pedem ajuda, mas não fazem nada a respeito de si próprios, não olham para o seu orgulho, não olham para as suas vaidades e depois fala: não, eu sou uma pessoa humilde. Que as pessoas confundem primeiro humildade com miserabilidade. Confundem ser humilde com ter que viver uma vida miserável, escassa de dinheiro, de devedor. Então isso para a maioria das pessoas é ser humilde. E na verdade a pessoa não entendeu nada sobre humildade. Existem pessoas multimilionárias que são humildes. Então humildade não é sinônimo, né? Ou melhor, miserabilidade não é sinônimo de humildade. Tudo isso está acontecendo contemporaneamente, a toda hora, a todo momento, mesmo quando está dormindo, um desperto de alto nível. O desperto de alto nível não conhece o impossível, ele não conhece limites, a não ser o limite da sua própria criação mental. O desperto de alto nível, ele cria e experiencia coisas que somente ele pode entender ou compreender, ou um outro desperto que também esteja a mesmo nível. As demais pessoas, se um desperto de alto nível, de sexto nível, que é o exemplo que estamos utilizando, se ele conversasse com as pessoas ao seu redor da maneira como verdadeiramente ele é, ele seria isolado, ele causaria tantos impactos nos seus semelhantes, não por criticar, por humilhar, por se demonstrar melhor, não, com termos, com conversas, com diálogos que as pessoas não saberiam aonde começa ou aonde termina. As pessoas não conseguiriam alcançar mentalmente o que esse desperto estaria passando. Então o desperto também ele passa a ter uma habilidade de usar todas as suas ferramentas de uma forma adequada. Uma dessas ferramentas é o seu personagem, que no caso seria o personagem, no caso vamos dizer, aquela pessoa que tem aquele nome, aquela idade, que tem uma profissão, que exerce tal tipo de trabalho. Então ele sabe utilizar, alocar, realocar
em níveis dos mais diferentes possíveis mediante as situações que se apresentam, as pessoas que estão também em contato com ele. Não só através de palavras, mas através de atos, através de postura, né? As palavras, a linha de raciocínio, a linha da conversação que está acontecendo, né? A interação vai ser proporcional, não do mesmo nível, mas proporcional a quem ele esteja tratando, sobre o assunto que esteja tratando. Então, por que não vai ser do mesmo nível? Porque ele não vai estar no mesmo nível daquela pessoa, que é um nível de incompreensão. Ele está ali como um solucionador de problemas, porque ele não vê problema em nada, ele enxerga solução em tudo. Ele não enxerga mais problemas, ele enxerga oportunidades. Isso é a mente de um desperto de alto nível. Mesmo que ele tenha uma empresa e essa empresa pegue fogo, seja consumido tudo, então ele deitou tendo uma estabilidade financeira e ele acordou não tendo mais nada, ele não vai ver o problema, ele não vai se descabelar, ele não vai se desesperar, ele não vai cair em processos de ansiedade, de depressão, de nervosismo, né? Ele não vai mais ser arrastado por isso, porque ele chegou a um domínio próprio. Então ele vê naquela destruição a oportunidade de renascer das cinzas, como a fênix, que de fato isso acontece. Então, se ele perde um negócio que dava uma rentabilidade, num exemplo que estamos dando, uma rentabilidade ali de 10 mil reais por mês, ele vai reconstruir a oportunidade e passará a ganhar a 20 ou 30. Porque ele não está preso, ele não vê problemas, ele vê oportunidades. Então tudo vai de uma forma coesa, conexa, materialidade com aquilo que é a criação, estar em uma simbiose, em um casamento, como os dentes de uma engrenagem que perfeitamente em sincronismo se encaixam e giram, fazem com que ele se reerga não só rapidamente, mas também de uma forma maior, melhor, mais próspera, mais dono de si ainda, mais dono do seu caminho, da sua realidade, da sua vida. Ele não importa se as pessoas estão xingando, criticando, ofendendo, apontando o dedo. Para ele não faz diferença. Ele olha e se ele consegue ter lembranças de que um dia ele também já foi como aqueles criticadores, como aqueles escarnecedores, como aqueles fofoqueiros, como aqueles manipuladores, como aqueles interesseiros, como aqueles falsos, como aqueles egoístas, como aqueles violentos e agressivos, porque ele se vê lá num passado estando como cada um deles. Então ele entende e compreende perfeitamente quais são as ferramentas, quais são as palavras a serem colocadas para acalentar, para abrandar esses desequilíbrios que estão à volta. Não porque ele teme, não porque isso possa prejudicá-lo, não, ele faz por caridade, para que essas pessoas não sofram mais daquilo que estão plantando, daquilo que estão vibrando. O que significa? Significa que se alguém chega para brigar comigo, para me ofender, para me humilhar, para querer me subjugar, né? Então eu vou agir com ela de uma forma que ela cesse essas atitudes contra mim, porque tudo que aquela pessoa está fazendo desequilibradamente contra mim é a lei de causa e efeito. A pessoa planta, ele vai ter uma colheita, ação e reação. Não que eu vá devolver nada para ela, mas é uma condição da lei maior e da justiça divina, né? Então eu acalentar aquele coração
com palavras adequadas, com um envolver do meu campo áurico, das minhas boas energias, através da compreensão, da misericórdia, do entendimento, da paz, então eu faço com que as agitações do campo áurico dessa pessoa, elas se tornem lentas, relaxadas, mais tranquilas. Então eu tenho a oportunidade de fazer com que esse meu semelhante, pelo menos naquele momento, durante aquela hora, ele não se prejudique ainda mais, manifestando, vibrando ou ocasionando situações que só vai piorar a condição dele próprio. Tudo isso passa na mente como ponto de vista, como mente, como intenções, como ações, como reações de um desperto de alto nível. Então o desperto de alto nível se tornou um santo. A gente usar esse termo santo, ele está muito ligado a uma questão religiosa, né? Mas podemos dizer que sim, algo semelhante a um se santificar. Mas não é santificar, porque quando a gente começa a colocar esse tipo de rótulo, a gente vê isso como algo exclusivo de só alguns seres. E não, isso está na possibilidade de cada um de vocês. Cada um de vocês tem a mesma possibilidade. Basta ter o comprometimento e o discernimento inicial de que, olha, estamos caminhando de qualquer forma, pessoal. Não é verdade que nós temos que continuar trabalhando para honrar com as nossas despesas pessoais, para quem tem família, para as despesas de sua família, para ajudar, às vezes, estar auxiliando um parente que possa estar doente, enfim, todos nós temos os nossos compromissos. Então significa o quê? Que temos que continuar trabalhando, não temos? Se temos que continuar trabalhando, então significa que não estamos parados, estamos transitando, estamos caminhando, continuamos caminhando, transitando sobre esses aspectos. Então, se temos que transitar de qualquer forma, e transitamos até agora sobre aspectos de um padrão operante, fracassado, limitante, frustrante e de alto sacrifício, que só nos trouxe sofrimento, desgosto, esgotamento, preocupações e tudo mais, já que eu tenho que caminhar, eu não posso caminhar exercitando um novo modus operandi? Pergunte-se a si mesmo. Se você tem que continuar caminhando de qualquer forma, você vai continuar dando ali, sendo teimoso, dando cabeçada em parede? Se você deu cabeçadas até agora e a única coisa que você teve de retorno foi um grande galo na testa, por que você vai continuar batendo a cabeça na parede? Mude a sua estratégia, mas mude-a por completo. Porque se tiver algo do velho presente, então esse novo não se manifesta. Por isso que é o transitar das etapas dessa caminhada. Trevas da ignorância, caminho espiritual, tornar-se espiritualizado, fazer a travessia, né? Para as etapas seguintes, processo do despertar, o desperto, até chegar no iluminado. Não é que vocês têm obrigatoriamente que falar, nossa, eu tenho que ser um iluminado. Não, não é isso. Tenham como início de vocês simplesmente ter uma vida digna, uma experiência aqui em cima digna, de vocês não estarem contando moedas para poder comprar um pão para os seus filhos, ou para vocês mesmos. De tanto vocês trabalharem de forma assídua, trabalhando muito e ganhando pouco, pelo menos vocês terem a dignidade de vocês poderem ir num restaurante, para quem gosta de comida, né? De comer alguma coisa diferente, levar os seus para comer uma coisa diferente, ir a um passeio, comprar de repente uma roupa. Mas você está falando, mas o desperto ele está preocupado com roupa? Claro, você acha que o desperto anda o quê? Pelado? Nu? Claro que não, né, pessoal? Então vamos ser coerentes. A gente está aqui para ser coerente, para ser transparente,
A gente não está aqui para estar vestindo uma roupagem de mestre ascensionado, não. Se eu fosse um mestre ascensionado, eu não estaria aqui. Aquilo que são rótulos que as pessoas passaram a me conhecer como dirigente espiritual dentro da religião de Umbanda, aquilo que as pessoas passaram a me conhecer como hermetista, aquilo que as pessoas passaram a me conhecer como mago, são só rótulos. Eu, sinceramente, as pessoas perguntam: você prefere que eu te chame de Pai Marcelo? Ou de mestre? Ou alguma coisa? Não, me chame pelo nome. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu me acho? Não. Eu tenho certeza dentro de mim sobre os aspectos da minha caminhada, do meu ser, da minha realidade. Agora, da realidade, do caminho, do ser dos meus semelhantes, eu não acho mais nada. Eu só vejo aquilo que está se manifestando, sem julgamentos. Eu não estou aqui para poder julgar ninguém. Tá? Mas tudo isso é difícil demais, né? Não. A coisa começou a mudar para a minha vida, na minha vida prática, na minha vida, mudar na vida, o que eu estou falando? Vamos nas coisas básicas. Ganhar dinheiro, né? Poder ter um mínimo de dignidade, de poder cuidar pelo menos da sua própria saúde, de poder colaborar para com os seus, né? Da sua família ou amigos que ali possam precisar de uma mão, né? Então, de ter o mínimo de dignidade, porque lá atrás eu não tinha dignidade nenhuma. Eu trabalhava, ganhava até um bom tanto de dinheiro, mas aquele dinheiro não parava nas minhas mãos, se esvaía no vão dos meus dedos, sei lá para onde é que ia, parece que evaporava. Parece que quanto mais eu ganhava, mais eu estava ferrado. E não só ferrado no bolso, na mente, no emocional também. Porque daí a pessoa começa a ver, de repente, principalmente em confraternizações, né, que tem em cima aqui dessa terra, nos feriados, às vezes dia dos namorados, dia de Natal, dia de Ano Novo, né? Ali que todo mundo está, as pessoas estão todas compenetradas, envolvidas com aquelas energias, e daí você vê as pessoas lá entrando, comprando roupas novas, outro comprando lá um relógio, outro comprando um sapato novo para poder ir em tal festa, e daí você olhar e você tem um dinheiro no bolso, mas se você utilizar, você não paga a luz, se você utilizar, você não paga a água, se você utilizar, você desintegra do aluguel. Então não vejo nada mais difícil do que isso. Quando eu falo com as pessoas, muitas vezes as pessoas não gostam de me ouvir falar, não gostam de conversar comigo porque diz que eu sou direto demais. Mas é necessário, porque só quando eu fui direto demais para comigo mesmo, que eu parei de tapar o sol com a peneira, que eu parei de jogar sujeira para debaixo do tapete da minha condição interna, que eu assumi minhas responsabilidades, assumi os meus erros, todos os meus defeitos, não para as pessoas que estavam à minha volta, para mim mesmo. Aí que está o ponto. Porque o que está sendo mencionado aqui não é que vocês têm que contar para Deus e o mundo os seus erros, os seus defeitos. Não, é você vê-los com nitidez e não ocultá-los dentro de si. Porque isso viram verdadeiros demônios, partes de si mesmo que vão impedir o bom fluir das coisas. Olha, entenda, a gente querer boas coisas não é o suficiente. Nós sermos trabalhadores, aquela pessoa que acorda cedo para honrar seu compromisso, não importa se esteja calor, frio, chovendo, né? Ser trabalhador também não é o suficiente. Ser honesto ou procurar ser mais honesto o possível não é o suficiente. Tem muitos outros fatores. O fator é energético, é consciencial. Nós temos que entender o funcionamento das coisas. Se a gente continuar a agir só de forma emocional, o nosso resultado sempre será fracasso, sempre será frustração, sempre será falta de dinheiro, sempre será
em consequência disso tudo, uma saúde debilitada, arruinada, cheio de dores ou de situações que se tornam crônicas e a pessoa depois tem que ficar tomando remédio para o resto da vida, porque passa de uma condição psicossomática para uma condição simplesmente estabelecida no corpo físico. Então veja, né? Porque já que a gente está transitando, caminhando de qualquer forma, vamos ter que continuar trabalhando, vamos ter que continuar pagando nossas contas, nossos compromissos, né? Ou vocês pensam que daí a pessoa é um desperto, daí ninguém mais vai. Ah, não, você é um desperto, não precisa pagar a luz, não. Você é um desperto, não precisa pagar o aluguel, não. Você é um desperto, você, né? Ah, aqui na padaria você pode pegar o pão de graça. Não, veja que tem ali um grande véu de ilusão em cima das coisas. Precisamos sim, nós precisamos de dinheiro, precisamos de condições físicas dentro da fisicalidade, da materialidade, precisamos de recursos para que possamos ter essa capacidade, passar a ter um tempo de autoanálise, de reflexão, de tomada de atitudes, mediante as condições que a gente vai melhorando, vai colocando as coisas nos eixos. Mas até que isso aconteça, demora, pessoal, claro que demora. Vocês acham, vocês têm que ser verdadeiro com vocês mesmos. Não pode tapar o sol com a peneira. Vocês acham mesmo que a pessoa que passou 20 anos tendo hábitos limitantes, ele criou sombras, ele criou formas pensamentos, ele criou um padrão vibratório moldado no qual essa vibração é vibração de sofrimento, ele produz essa vibração de miserabilidade, mas ele não quer. As palavras dele dizem que ele quer ser rico, ele quer ser próspero, ele quer ser abundante, ele quer ser saudável, mas isso está da boca para fora, porque as atitudes, as intenções, as reações que ele tem para com situações e pessoas no decorrer da vida são todas ligadas a uma ignorância, todas a uma programação mental nefasta, restrita, limitante. Então, o que ele vai receber em troca? Só o que cada um está vibrando. E se a gente colocou uma vela próxima a uma parede branca todos os dias durante 10 anos, então as fuligens dessa vela, elas foram grudando nessa parede branca. É um exemplo para vocês entenderem. Então, quanto mais tempo, mais fuligem gruda, mais isso permeia devido à umidade do local, às condições climáticas que são variáveis, né? O que acontece depois de 10 anos quando eu vou limpar essa parede? Ela está muito escura. Vocês vão conseguir limpar ela? Não vai conseguir, pessoal. Porque vocês vão tirar ali o grosso da fuligem, mas aquela outra parte já permeou a tinta, né? Então vocês vão ter o quê? Que remover essa tinta, vai ter que lixar, vai ter que passar espátula para que isso chegue lá no reboco, para vocês poderem passar nova massa corrida e daí vocês pintarem novamente. Então tudo requer o quê? Um tempo para que isso aconteça. Só que a ansiedade, o costume, as programações mentais querem que isso aconteça da noite para o dia. Então as pessoas estão constantemente colocando o carro na frente dos bois, né? Então tudo isso faz o quê? Faz com que as pessoas estejam sempre voltando novamente ao modus operandi que era de costume. As pessoas desistem. Quando a gente começa a vibrar diferente para o universo, entenda as nossas manifestações, aquilo que pensamos. Façam atenção nisso, que é importante, muito importante. Aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo, é como um grito dentro de uma caverna, uma profunda caverna.
Isso vai ecoando, 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 né? Só que quanto mais percorre o eco, mais fraco ele se torna, não é isso? É a mesma coisa. Então a gente está vibrando, só que quanto mais a gente vibra a mesma coisa, no caso, derrota. Tem muitas pessoas que, tem uma oportunidade, olha, tem uma oportunidade de você trabalhar ali. A pessoa já vai e fala, ixi, será que vai dar certo? Eu já fui lá em outras 3, 4 oportunidades, nenhuma delas deu certo. Será que vai dar certo? Então veja, isso está reverberando, está ecoando. Só que o primeiro ecoar, como xingar lá um palavrão, como ter uma má intenção, ela produz um eco que vai ser muito fraco lá na frente, lá próximo do espelho da criação. Agora, se eu continuo reafirmando esses processos, então ela passa a chegar um pouco mais forte lá nesse espelho, mais forte, e depois de alguns anos é como se você estiver frente a frente com o espelho. Isso vai e se torna um looping presente de derrotas, insatisfações, sofrimento, falta de abundância, falta de prosperidade como um todo. Quando você começa um novo processo, você começa como começou lá no início. Você começa a gritar no fundo dessa caverna, que é o exemplo que estamos dando, e daí lá no espelho da criação vai chegar o eco fraquinho. Você tem que manter a caminhada, o ritmo, as afirmações, as certezas, né, dentro de você mesmo, os processos de gratidão, de agradecimento, não de pedidos, porque isso vai se tornando cada vez mais forte, e daí vai chegar ao ponto que é lá a assinatura antiga que está impressa, já reverberando muito nessas questões do espelho da criação, vai ser anulada por esse potencial, né? Quando isso se anula, se vocês permanecem no ritmo, vai passar a ter um retorno desse espelho da criação sobre os aspectos do novo ser, onde o dinheiro não é mais um problema. O dinheiro está em todo lugar, pessoal. O dinheiro tem abundância. É só vocês se sintonizarem nele. Como é que eu me sintonizo no dinheiro? Me sintonizo no dinheiro sendo próspero. Como é que eu sou próspero? Eu vejo, se eu chego e então eu tenho uma família e essa família vai tomar café da manhã, senta-se à mesa da sua casa e daí tem apenas um pão para os 3 familiares. A maioria das pessoas vai olhar com desgosto, com tristeza, vai estar só atuando, só representando, que é da boca para fora, falando, mas tá bom, né? O pouco com Deus é muito. Só que a pessoa está frustrada por dentro, por ver o filho, que só ele come um pão ou 2 sozinho, e daí ele ter que repartir aquele pão, que muitas das vezes ele não vai repartir, ele vai ficar sem comer para direcionar ao filho, não é verdade? Isso, em cima desse exemplo, não é assim que acontece? E sobre vários aspectos? Agora, o que acontece para quem não vê mais problemas? Ele vê a felicidade dele de poder ver o pão que está na mesa, enquanto muitos, milhares, milhões de pessoas na Terra não têm nem sequer as migalhas daquele pão. Então ele é grato por aquilo, ele é grato por poder compartilhar aquele pão, porque aquele pão que para muitos é um sinal de escassez, de pobreza, de miserabilidade, de humilhação, para o desperto, para quem nasceu de novo, aquele pão é a oportunidade de estar mais ainda unido com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira, esposo ou esposa, e também junto com aquele filho, de poder então saber que aquele pão está sendo repartido entre si. Assim como Jesus reparte o pão na Santa Ceia, então há o repartir daquele momento. Não é o pão que está sendo repartido,
é o prazer de estar junto com a sua família. Porque o olhar das programações mentais é do consumismo. As pessoas estão contentes se eles têm fartura, se estão jogando comida fora. Porque eles estão acostumados a ter volume das coisas. Eles pensam que a felicidade, a prosperidade é ter volume, quantidade. Se ele tivesse um saco de pão com 10 pães em cima da mesa, ele estaria feliz porque ali tem abundância. Não, a pessoa não sabe ainda o que é abundância. A abundância está dentro de você, não está nos pães. Os pães é só o resultado final. Aquilo que vem do externo é só o resultado final da nossa condição interna. Se a gente procura comprar ou ter mais pães à nossa mesa, teremos sempre menos, ou sempre aquela quantidade limitada. Quando nós temos isso resolvido dentro de nós, então os pães, o dinheiro, oportunidades, tudo será uma consequência. Serão frutos colhidos. Não podemos mudar a nossa realidade a partir das coisas externas. Só podemos mudar nossa realidade a partir do nosso próprio interno. Você quer ser rico? Não saiba, não tem nenhum problema ser rico. Você pode ser muito rico. Milionário, bilionário, não tem problema. Imagina quantas empresas você vai ter, né? Quantos negócios, quanta mão de obra, quantas pessoas você vai poder empregar para que eles tenham o seu ganha-pão através das suas empresas, você sendo rico ou muito rico. Né? Então está tudo certo, não tem nenhum problema, não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter uma casa boa. Ah, mas eu não vou comprar uma casa boa enquanto muitos não a têm. Não, porque muitas das vezes a sua casa boa também é um objeto como um trampolim para fazer com que alguém passe a ter, pelo menos ao início da caminhada, o interesse de querer morar em uma casa boa. Isso faz com que ele se mova, com que ele trabalhe, com que ele veja novas perspectivas. Vai servir de um trampolim para ele, para as pessoas. Ah, mas e a inveja? A pessoa desperta, ele não está preocupado com a inveja. Ele sabe muito bem os funcionamentos da onde nasce a inveja. Como ela se propaga e aonde ela gruda, aonde ela se instala. Que no caso não se instala mais sobre as condições atuais de um desperto. Então muitas das vezes a pessoa querer ser desperto, despertar, a gente vê muita gente falando, eu despertei da Matrix, né? Tudo bobagem, não despertou coisa nenhuma. Olhe para a vida daquela pessoa, olha como ele reage para com as outras pessoas, qual que é o pensamento que ele tem do mundo, o que é o pensamento que ele tem sobre questões de certo e errado, sobre luz e trevas, sobre Deus e diabo, sobre questões religiosas ou as questões ligadas a uma verdade, a uma grande verdade. Então vai se identificar rapidamente. Se você chega e critica uma pessoa dessa que diz que saiu da Matrix, qual que vai ser a devolutiva que você vai ter? Um tapa na face? Um empurrão? Um xingamento? Uma crítica contrária? Uma cobrança? Então tudo isso está ali, demonstrando-se. Se uma pessoa, por exemplo, comum, se alguém que ele diz amar, num relacionamento afetivo, amoroso, se essa pessoa diz e fala para ele, olha, eu não quero mais, eu estou cansado, eu quero me separar. O desperto, ele vai sentir sim. Por quê? Porque tem emoção, tem sentimentos, né? Estão presentes. Só que ele não é mais arrastado, ele respeita, ele vai procurar entender o porquê de tudo aquilo. E ele vai chegar a uma resposta muito precisa. E chegando a essa resposta, se ele puder contornar a situação ou esclarecê-la para com que aquela pessoa consiga entender algo que ela não está vendo, ótimo. Se ele ver que aquela pessoa não tem condição, ele deixa a pessoa seguir o caminho. Ele não impede, ele não vai impedir que a pessoa vá embora. Ele não vai impedir que essa pessoa encontre um outro alguém para namorar, para casar, né? De forma alguma. Ele vai ficar sentido? Claro que vai ficar sentido.
né? Mas aquilo não faz com que ele mais caia prostrado, se desespere, esteja na fossa, né? Como pelo menos não sei, nem sei se é utilizado esses termos nos dias de hoje. Lá quando eu era adolescente, as pessoas quando sofriam desilusões amorosas, se dizia que a pessoa estava na fossa, né? Mas ele não estará mais nessa condição. Isso não vai atrapalhar o trabalho dele, os rendimentos, os ganhos financeiros, as oportunidades. Ele simplesmente irá entender e compreender o funcionamento daquilo, né? Como tudo, não só em cima dessa terra, mas fora dela também, tudo são ciclos, não tem nada permanente. Tudo tem um começo, um meio e um fim para tudo. A nossa experiência, ela é reduzida a ciclos, grandes ciclos, ciclos medianos e curtos espaços de ciclo. São coisas rotineiras, que são começos, meios e fins. Começos, meios e fins. Então, a pessoa que ele está com alguém pensando que isso vai ser para sempre, né? Não caiam nessa tolice, porque não é assim que funciona. E não é também significar que a pessoa está esperando que aquilo se acabe. Não, ele simplesmente aproveita o aqui e agora, o hoje, porque o ontem passou, o amanhã ainda não existe. Então ele vive o hoje com todo o amor, ele vive o hoje com todo o entendimento, ele vive o hoje com toda a compreensão. Ah, mas é difícil. Sim, tem as sombras dentro de cada um de nós. E isso vai sendo lapidado com o passar do tempo. Ninguém simplesmente vai fechar o olho e abrir, está iluminado e já mudou tudo, deixou de ser egoísta, deixou de ser ignorante, agressivo, respondão, né? Que xinga, que faz barraco, que quer criticar, quer ausentar-se de responsabilidade, que a culpa é do governo, que a culpa é do mundo, né? Que a culpa é do diabo. Então, né? Todos nós temos que trabalhar, todos nós passamos por essas programações mentais, né? Que alimentamos, consolidamos e continuamos a reafirmá-las durante décadas. Então precisa dessa disciplina. Lembre-se, estamos caminhando do mesmo jeito. Vocês preferem caminhar tendo os mesmos resultados que já tiveram hoje ou caminhar e ter resultados que vocês nem poderiam imaginar que poderiam alcançar ou manifestar? Isso não é uma ilusão. A verdade não é uma ilusão. A verdade não é religião. A verdade não é filosofia. Não é teologias. A verdade, ela está e se apresenta nua e crua. O que é nua e crua? Mostra para nós o funcionamento das coisas. Faz com que nós deixemos de ser seres emocionais, seres que estamos ali em uma condição completamente, como é que eu posso dizer, uma condição completamente emotiva, completamente reativa pelas condições emocionais, né? Por impulso, né? Achei a palavra, né? Uma pessoa impulsiva emocionalmente, no qual é só fracasso, é só derrota, é só sofrimento, mais limitações. Quanto mais limitações passamos, mais o nosso campo áurico, a nossa condição eletromagnética, ela se torna deficiente, nossa saúde piora, nos tornamos sofredores, e daí todas as portas dos nossos caminhos se fecham. Não é o diabo, não é as forças ocultas, não é os grandes das trevas, não é os magos negros que fecham nossos caminhos, somos nós mesmos. O nosso pior inimigo é nós mesmos. Sendo que o nosso pior inimigo somos nós mesmos, nas condições trevas da ignorância, então significa que quem é que conhece nós melhor do que nós mesmos? Por isso que eu disse e mencionei a respeito de ter essa sinceridade para consigo mesmo. Encare os seus defeitos, não como defeitos, simplesmente como pontos fracos, a serem fortalecidos como pontos fortes que cada um de vocês possui, que também são muitos. Muitas são as suas qualidades. Tenho certeza absoluta. Tá?
Então a questão está por aí. Então essa nossa conversa, nossa, se estendeu, estamos com 1 hora e 5 minutos. Nossa, era para ser, eu tinha calculado 30 minutos, né? E isso extrapolou demais. Mas é uma conversa para que vocês entendam como é a reação, como é o pensamento, no que está focando basicamente. Isso é um resumo ainda daquilo que é a vida, a ação, o dia a dia, o cotidiano de quem chega a um nível de desperto. E saibam, não existe ninguém melhor do que ninguém. Cada um de vocês também podem a mesma coisa, independente da idade, independente se estudou ou não estudou, independente se é alto, magro, gordo, baixo, não importa, tá? Se é homem, se é mulher, não importa o gênero, todos têm a mesma possibilidade. Basta ter esse autocomprometimento. O comprometimento não é comigo, o comprometimento não é com Jesus, o comprometimento não é com Nossa Senhora, o comprometimento não é para com o santo, com o orixá, com o guia, com a entidade, com a deidade. Não, o compromisso é consigo mesmo. Que daí todas essas forças poderão te auxiliar. Nós é que impedimos o fluir, o suporte espiritual que podemos ter constantemente. Porque todo o espiritual está sempre de mãos estendidas, braços abertos, pronto a nos auxiliar em todas as situações. Auxiliar, não carregar cada um de nós nas costas. Nós temos sim as nossas responsabilidades, cabe sim a nós dar determinados passos, tomar determinadas atitudes. Tá? E daí as coisas realmente começam a mudar nas nossas vidas. Se vocês começarem a fazer atenção, essa autoanálise, vocês começarem a fazer seus pontos fracos se tornarem tão fortes como aqueles que vocês já têm, vocês vão se tornar pessoas inabaláveis. Isso não é um efeito placebo, não é uma lavagem cerebral, não tem nada a ver com isso. Né? Existe essa tomada de atitude verdadeira, legítima, de olhar para trás. Olha, eu já cansei, difícil não é eu colocar em prática as novas coisas, difícil é eu continuar até o fim, até o meu último respirar, estando nessa condição limitante, sofrida, de sacrifício, suando sangue. Né? Não vejo nada mais difícil do que isso. Muito bem, então a gente volta num próximo vídeo. Desculpem aí eu ter me estendido um pouco, né, mais do que dá conta, mas eram palavras que eu achei bem interessante vocês saberem, né, para que seja desmistificado ou caia alguns paradigmas ligados a essa condição. Né? Tá bom? Então um forte abraço a todos vocês e nos encontramos no próximo vídeo.